Boa noite. Agradecia que todos ocupassem os seus lugares para vermos as condições para darmos início à nossa sessão. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores, os Srs. Deputados Municipais e os Srs. e as Sras. Presidentes de Junta de Freguesia do nosso Conselho, bem como os técnicos da Câmara e da Assembleia Municipal aqui presentes, bem como os caros munícipes. Agradecer em particular a vossa presença aqui. Passaria então ao segundo município, João de Figueiredo, e agradecer também a sua presença. Boa noite a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia, os Srs. Deputados e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares. Venho aqui hoje na condição de Presidente da Associação de Moradores do bairro de São Francisco trazer 3 assuntos que devem merecer toda a atenção dos ilustres aqui presentes hoje em Assembleia. Gostaria, em nome da Associação de Moradores do bairro de São Francisco, representante dos sócios e moradores do bairro de São Francisco em Camarate, agradecer ao excelentíssimo Sr. Dr. Bernardino Soares pela intervenção da Câmara Municipal no processo jurídico intentado contra o Parque de Contentores da Repulmar e com um desfecho favorável às pretensões de todos os moradores e Câmara, não deixando de referir que a nova administração da Associação de Moradores já apresentou junto do Tribunal Administrativo, no início deste ano, um documento onde dá a conhecer a sua posição relativamente a esta matéria, da qual se afasta veementemente desta empresa ilegalmente instalada neste bairro e que muito tem prejudicado a condição de vida dos moradores, que inclusivamente foram enganados a quando da vinda desta empresa para o bairro de São Francisco, ainda da década de 90. Relativamente a afirmações proferidas pelo Presidente da Repulmar, o Sr. Carlos Silvestre, a alguns moradores afirmando recentemente que adquiriu o terreno, tal não valida a concessão de uma licença para esta atividade, viamente repudiada por esta Associação de Moradores. Ainda assim, a Associação de Moradores quer saber, junto da Câmara Municipal de Loures, se foi feita alguma consulta prévia para a aquisição deste terreno por parte desta empresa. Depois, que a Repulmar, no prazo de 60 dias após o trânsito em julgado da sentença, prazo que se arrastou por via de recurso até dia 28 de 10 de 2019, para que a Repulmar dirigisse à Câmara Municipal de Loures um pedido de licenciamento urbanístico que contemple a escrita observância de todas as normas do RPDM de Loures, a junção do parecer favorável da atual ANA Aeroportos para a continuação dos contentores no bairro de São Francisco, de forma licenciada, cujo prazo termina no próxima segunda-feira, dia 21. Razão pela qual os moradores do bairro de São Francisco desejamos saber se a Câmara já tomou alguma posição, e se sim, qual, e em que sentido vai essa posição. Depois, relativamente à situação agora da licença da exploração de betão pronto e betuminoso da Alves Ribeiro S.A., que finda agora no próximo mês de fevereiro, pelo qual estamos todos muito atentos, é o seguinte: Alves Ribeiro S.A., proprietária do terreno da Quinta do Grandil, desde 1934, nunca demonstrou real interesse por aquele terreno, a não ser a quando do concurso de repavimento na Rua dos Bombeiros Voluntários de Camarate e na Rua Cidade de Lisboa, ganham ao abrigo do FEDER no final da década de 80. Mais tarde, em 1989, foi concedido a Alves Ribeiro o licenciamento da Central Industrial. Mais tarde, em 2011, dá-se então o início do verdadeiro pesadelo e tormento para toda a população do bairro de São Francisco, do bairro de Angola, do bairro das Loureiras, do bairro das Fontainhas, da Quinta do Cerrado, entre outros bairros, que o licenciamento precário concedido pela Câmara Municipal de Loures, na altura presidido pelo ex-presidente Carlos Teixeira, do PS, a esta empresa para a exploração de betão pronto e betuminoso. Licenciamento esse que seria efetivo e formalizado em fevereiro de 2013, há 7 anos atrás. Esta atividade foi então licenciada pela Câmara Municipal de Loures na categoria de indústrias do tipo 3. Segundo o IAPMEI, qual contactei inclusivamente ontem, são tipo 3 todos os estabelecimentos que não estão sujeitos a pelo menos um dos seguintes regimes jurídicos. Portanto, o primeiro, a avaliação de impacto ambiental,
a prevenção e controle integrado de poluição, a prevenção de acidentes graves, a operação de gestão de resíduos, comércio europeu de licença e emissão de gases com efeito de estufa. Além disso, ainda gozam da liberdade de um simplex, de um programa de simplificação de processos, portanto o Simplex, solicitando a renovação da licença junto à Câmara Municipal de Loures. Posto isto, e depois de tantas reclamações feitas, tanto à APA, como à CCDRL-VT, à CEPNA, à IGAMOT, a todas as exposições feitas à Câmara Municipal de Loures, depois de todos os vídeos captados pelos moradores e reportagens levadas a cabo pela própria televisão, mais o acompanhamento, e ao qual agradecemos, do Bloco de Esquerda, à causa dos moradores, mais as manifestações públicas do Sr. Presidente Renato Alves, mais todas as iniciativas levadas a cabo, inclusive à Assembleia da República, e até as próprias manifestações apresentadas pelos deputados nesta Assembleia, na 9ª sessão extraordinária, portanto na Assembleia Municipal de Loures, toda esta luta esbarra com supostas análises feitas por estas empresas do ambiente e fiscalização que dizem que está tudo dentro da legalidade. Os vídeos provam exatamente que estas entidades estão a mentir e que os moradores estão a ser vítimas de um atentado à saúde pública. Já todos perdemos entes queridos com esta história toda. Mas tais observações não chegam. Assim sendo, eu vou dar a conhecer um caso pessoal. A 16 de maio de 2019, depois de uma exposição a estas poeiras, através da inalação destes fumos, estive hospitalizado, com febres altíssimas e com um diagnóstico muito reservado. Estando com temperaturas acima dos 40 graus durante vários dias consecutivos, os resultados foram evidentes. Exposição radioativa. As provas estão comigo. Os valores das despesas ficaram acima dos 600 euros. Quem me devolve esse dinheiro? A Câmara Municipal de Loures, a Alves Ribeiro, quem? E para tal, se for preciso, tenho aqui as análises, Obrigado, Sr. Ministro. tudo o que foi feito. Esta é a situação que queria expor entre estas duas empresas. Para concluir, então, é o seguinte, queria falar sobre a exploração de terrenos, um bocado à forma, uma espécie de cogumelos que abrutam no bairro, em Camarate. Ou seja, nós vemos, e reparem, o princípio da Repunemar foi o mesmo, ou seja, a Repunemar instalou-se, são pequenas, temos um terreno, portanto, apropriamos-nos do terreno, aos poucos começamos a invadir o terreno, a meter vedações, às tantas a coisa começa a ganhar outros contornos, às tantas damos por nós, e estão instalações grandes, que depois já ninguém as tira, não têm licenciamento, não têm alvarás, não têm nada, mas chegam e ocupam os espaços. Portanto, é preciso uma fiscalização em relação a estas pessoas e o que elas andam a fazer. Camarada, está a ficar cheio de parques de estacionamento. Algo que tem que ser feito. Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado a todos. Obrigado e uma boa pelas questões aqui também colocadas. Então, o município seguinte, o município Joaquim Pereira. Ora, muito boa noite. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e todos os seus assessores, também o Sr. Presidente da Assembleia e todos os seus acompanhantes, todos os senhores vereadores, os senhores deputados municipais, Sr. Presidente de Juntas e senhores do Santíssimo Público, todos os presidentes de Junta. Eu venho aqui apenas para solicitar ao Sr. Presidente da Câmara que me responda a umas certas perguntas que eu vou fazer. Sr. Presidente, para costumar dizer, ano novo, vida nova. E esta vida nova parece que este ano está a começar muito mal. Camarate não merece aquilo que está a acontecer. Eu vou solicitar, isto já é de conhecimento de algumas pessoas, mas certamente que não é de conhecimento de todos os grupos que estão aqui, dos grupos de todos os partidos políticos que estão aqui assentes nesta Assembleia. Camarate está a ser realmente abandonado. Não digo que esteja a ser abandonado pela Junta de Freguesia, não, mas está a ser abandonado, e também não digo que seja abandonado pelo Sr. Presidente da Câmara, mas há responsáveis na Câmara que estão a fazer de freguesia de Camarate,
não digo de União de Freguesias, mas de Freguesia de Camarate. E eu vou especificar aqui alguns nomes. Começamos, antes de mais nada, até já vou dizer ao Sr. Presidente da Câmara. Gostaria que fizesse lá uma viagemzinha, mas levasse a comunicação social, para mostrar o que certas pessoas estão a deixar lá fazer. Eu não culpo o Sr. Presidente. O Sr. Presidente, se calhar, só tem culpa em que lhe ponha o papel à frente e assinar. Mas antes do Sr. Presidente assinar, o trabalho está feito. Feito por quem? Quem são os responsáveis? Não há. Porque nós, já foi aqui comentado, não há responsáveis para o Alves Ribeiro, não há responsáveis para os contentores, não há responsáveis para o parqueamento de caminhonagem no meio da população. Outro vai surgir à frente, outro mais surgirá. E até eu digo, Sr. Presidente, também. Há lá parqueamentos de carros que é um perigo, e um dos perigos está atrás da escola que o Sr. Presidente foi no seu mandato que ela foi feita, a Escola de Camarate. Os carros estão mais altos que a escola. Se um dia vem um telefonezinho que os leva no ar e cai lá de cima da escola, é culpa, depois ninguém, é toda sacudida. Ninguém é culpado. Não há culpado, Sr. Presidente. Os responsáveis por esta situação têm que ser chamados à responsabilidade. Porque não é admissível, na Quinta do Galvão, abrir ali um parque de caminhonagem, 90, 80, 100 caminhonagens, entrada, noite e dia, e até ter o descaramento de pôr lá em letras grandes. Aquilo foi uma aberração. É quem ali mora, foi mesmo de propósito dizer assim, vocês têm que gramar aqui isto. Porque este senhor, o dono daquele terreno, já várias vezes estragou ali a saúde às pessoas. E a saúde é um bem que todo ser humano merece. E merece ser respeitado. Fala-se muito no meio ambiente, na saúde, nisto, naquilo. Mas parece-me que dentro, na Câmara de Louros, há pessoas que não querem que haja saúde em Camarate. Eu não vou repetir o que já foi repetido sobre o bairro São Francisco, nem mais nada. Estou-me a referir à Quinta do Galvão. O Sr. Presidente chamam Quinta de Santa Rosa, mas nunca foi Quinta de Santa Rosa. Aquilo é Quinta do Galvão. Porque há um documento onde diz que a minha propriedade se cita na Quinta do Galvão. Há um documento escrito. E esse senhor era o dono da Quinta. Esse senhor era o dono da Casa das Borrachas, da Rua da Prata. E daí ele vendeu aquela quinta. Para quê? Agora, o que é que lá acontece, Sr. Presidente? Há uma casa do século XVII e a Câmara não se importa por ela. Não é capaz de chegar ao pé do proprietário e dizer assim, temos isto aqui e negociar com ele, haver outras contrapartidas para que aquela casa não seja destruída como deixaram de destruir o lagar de azeite que lá estava. Sr. Presidente, eu não vou alargar mais nisto, havia muitas coisas para falar. Isto está feito propositadamente, porque vai abrir outro parque de carros mais à frente, de certeza absoluta, e outros irão para a parte de cima. Aquilo é uma zona industrial ou passará a ser uma zona habitacional. Porque os senhores, para que os senhores saibam, isto fica bem claro, quem está a estragar aquela situação ali, aquela quinta, são os próprios da administração conjunta. Porque eles não quiseram fazer o projeto, não quiseram fazer a urbanização. Veja, ainda que nós estamos, veja o que a Câmara autorizou. Portanto, eu não digo mais nada, este assunto é para uma reunião depois na Câmara, mas é para que os senhores deputados municipais e presidentes de junta fiquem a saber o que está ali a passar. É vergonhoso e é inaceitável. Por isso, eu vou terminar e espero que o Sr. Presidente olhe para aquilo. Desejo saúde, uma boa continuação do meu ano, muita saúde e ano novo, vida nova. Espero que o Sr. Presidente não se esqueça daquilo que eu estou a dizer. Muito obrigado. Obrigado também, nós, Sr. Município, pelas questões aqui colocadas e queria agradecer a presença de todos os municípios, as questões legítimas que foram colocadas e passando desde já a palavra para as respectivas respostas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Louros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também desejar um bom ano a todos e
que seja também um bom ano de funcionamento deste órgão, a Assembleia Municipal e das suas deliberações. Queria também dizer ao Sr. Joaquim Pereira que não há nenhuma falta de cumprimento dos seus deveres, até onde eu posso conhecer, da parte dos serviços da Câmara, porque tem havido fiscalização e levantamento de autos e processos de contraordenação naquilo que está nas competências da Câmara, e vamos continuar a fazê-lo, embora isso por vezes não tenha de imediato o resultado do cumprimento, porque há quem aposte em manter-se no incumprimento e em ou pagar as coimas ou apresentar recursos sobre elas em tribunal, de forma a dificultar a sua execução. Isso existe, não é só naquela zona, noutras também. Sobre a questão dos vários parques de carros, depósito de carros, que estão a existir na freguesia de Camarate, também foi referido pelo senhor representante da Associação de Moradores do Bairro São Francisco. O senhor Vice-Presidente vai dar uma informação mais precisa sobre essa matéria. Ainda em relação às questões do bairro de São Francisco, gostaria de dizer o seguinte: não há lugar a nenhuma consulta prévia à Câmara no caso da questão da aquisição do terreno. É uma negociação entre privados. De facto, entrou um pedido de licenciamento da empresa que estava obrigada a apresentá-lo pelo Tribunal. Estamos a preparar cuidadosamente a resposta a esse pedido de licenciamento, a fundamentá-lo muito bem. Já percebemos que provavelmente vai haver recurso da nossa decisão e, portanto, é preciso fundamentá-lo muito bem, até tendo em conta as decisões anteriores do Tribunal, mas o nosso trabalho é no sentido de manter a decisão que temos vindo a tomar. Portanto, nos próximos dias ou semanas vamos tomar essa decisão formal. Suspeito que vai ser também alvo de recurso novamente. Quanto à situação de Alves Ribeiro, fez aqui referência a situações anteriores. De facto, houve um momento em que a própria Câmara suscitou junto da CCDR identidades competentes que pudessem ali intervir e exigiram a aplicação de um conjunto de medidas minimizadoras que depois certificaram como tendo sido tomadas, a CCDR. Nós, enfim, acompanhamos com alguma perplexidade esse processo na altura. Conforme comprometi aqui num momento anterior, nós temos em curso um processo para nós próprios fazermos, através de uma empresa especializada, uma análise à qualidade do ar, portanto, não ficarmos apenas com os dados apresentados pelas próprias empresas, portanto, vamos fazer isso. Referiu também, e bem, uma outra questão que é, nós vamos ter agora, quando terminar a licença que a empresa atualmente tem, Alves Ribeiro, ela fica sujeita ao processo de comunicação prévia. E, portanto, este estudo também nos vai ajudar à decisão que eventualmente viremos a tomar. Não está tomada neste momento ainda, teremos que analisar, mas é uma decisão, dado que este processo implica que seja, neste caso, o município, a entidade pública, a demonstrar que não há condições para uma determinada empresa, neste caso, laborar, e quando a empresa já está em funcionamento e há todos estes antecedentes, isso tem que ser muito bem analisado. De qualquer maneira, nós, para além destes procedimentos administrativos, de análise da qualidade do ar e outros, temos a ideia de que seria, independentemente das questões legais e administrativas, adequado que, pelo menos, a parte mais poluente daquela empresa pudesse ser dali retirada. Enfim, vamos trabalhar nesse sentido, em vários planos. No plano jurídico e administrativo, estamos a analisar e a procurar fundamentar uma decisão que haveremos de tomar em determinada altura. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente da Câmara. Muito obrigado.
Muito obrigado, boa noite. Vou dar um esclarecimento a propósito de questões suscitadas sobre a União das Freguesias de Camarate, Tunes e Apelação e, em particular, em relação ao crescimento de um conjunto de parques de estacionamento, portanto, na área da antiga freguesia de Camarate. Para dizer basicamente que, digamos, se detectam desde há uns meses a esta parte um crescimento exponencial de um conjunto de parqueamentos ilegais que têm surgido em vários pontos, alguns deles, aliás, em pontos que eu diria bastante complexos, do ponto de vista da segurança das populações e até das infraestruturas, quer de ensino, quer das infraestruturas aeroportuárias. Um deles está exatamente no enfiamento de uma pista do aeroporto de Lisboa, situação que levou o município, assim que se detectou esta circunstância, a atuar através da fiscalização municipal e da polícia municipal. Detectaram 6 situações que estão nesta circunstância. Houve visita da nossa fiscalização ou da polícia municipal a esses 6 lugares, tendo havido lugar à elaboração de autos e de processos contraordenacionais que neste momento decorrem os seus trâmites. Eu gostaria de clarificar que, em muitos casos, aquilo que acontece quando se inicia um processo de contraordenação não é exatamente o julgamento final, digamos, de quem tem ou não tem razão. Iniciar um processo de contraordenação significa que há vários passos que é preciso dar do ponto de vista da instrução processual e aos quais, digamos, a outra parte pode sempre opor alguma coisa de acordo com a própria lei. Portanto, isto significa que portanto, o facto de nós constatarmos que há uma situação que consideramos até perigosa e que há lugar a iniciar um processo de contraordenação e de entregarmos a notificação da contraordenação, digamos, aos visados, não significa necessariamente que o processo seja interrompido. Como o Sr. Presidente já teve a ocasião de dizer, em muitos casos os prevaricadores continuam, digamos, a não respeitar as intimações que recebem, a ter condutas que estão em desacordo com aquilo que é a lei e nós temos que avançar com o processo do ponto de vista da tramitação para instâncias judiciais, para tribunal, etc, etc. Entre o momento em que se vai lá e se inicia o processo e depois a sua conclusão passam, em alguns casos, anos. Isto não significa menor atenção da parte do município. Significa só que nós temos uma lei que, em muitos casos, confere um conjunto de direitos a particulares que estes utilizam a seu bel prazer e em prejuízo da comunidade, em prejuízo, digamos, dos locais e das pessoas que estão à volta das situações descritas. E isto não significa inoperância da parte dos serviços municipais. Portanto, dizer que estes processos de parques de estacionamento ilegais na freguesia de Camarate têm tido um acompanhamento até pessoal da minha parte relativamente à sua tramitação, no sentido de procurar garantir exatamente tudo aquilo que temos para fazer. É feito nos tempos necessários, mas não podemos ultrapassar aquilo que a lei nos obriga a ter que fazer em processos desta tipologia.